Frederick Skinner nasceu em Susquehanna, no estado norte-americano da Pensilvânia, em 1904. Criado num ambiente de disciplina severa, foi um estudante rebelde, cujos interesses, na adolescência, eram a poesia e a filosofia. Formou-se em língua inglesa na Universidade de Nova York, antes de redirecionar a carreira para a psicologia, que cursou em Harvard, onde tomou contato com o behaviorismo. Seguiram-se anos dedicados a experiências com ratos e pombos, paralelamente à produção de livros. O método desenvolvido para observar os animais de laboratório e suas reações aos estímulos levou-o a criar pequenos ambientes fechados, que ficaram conhecidos como as caixas de Skinner, depois adotadas para experimentos pela indústria farmacêutica. Quando sua filha nasceu, Skinner criou um berço climatizado, o que originou um boato de que a teria submetido a experiências semelhantes às que fazia em laboratório. Em 1948, aceitou o convite para ser professor em Harvard, onde ficou até o fim da vida. Morreu em 1990, em ativa militância a favor do behaviorismo. As principais obras de Skinner foram O Comportamento dos Organismos, de 1938, Walden II, de 1948, Ciência e Comportamento Humano, de 1953, Comportamento Verbal, de 1957 e Além da Liberdade e da Dignidade, de 1971. Destas, a primeira, O Comportamento dos Organismos, é considerada sua obra principal, em que Skinner questiona parcialmente a teoria de Pavlov, que explicava o comportamento como sendo resultado de um condicionamento de primeiro tipo, de um estímulo mecânico. Skinner propõe, em alternativa, a hipótese de o comportamento se explicar pela ação de um condicionamento de segundo tipo, ou seja, no processo de adaptação ao meio, o sujeito alcança uma satisfação que provoca a repetição desse comportamento. Foi para provar essa teoria que Skinner efetuou a famosa experiência batizada de caixa de Skinner, em que ratos tinham seu comportamento condicionado por um conjunto de recompensas. O conceito-chave do pensamento de Skinner é o de condicionamento operante, que ele acrescentou à noção de reflexo condicionado, formulada pelo cientista russo Ivan Pavlov. Os dois conceitos estão essencialmente ligados à fisiologia do organismo, seja animal ou humano. O reflexo condicionado é uma reação ao estímulo casual. O condicionamento operante é um mecanismo que premia uma determinada resposta de um indivíduo até ele ficar condicionado a associar a necessidade à ação. É o caso do rato faminto, que numa experiência percebe que o acionar de uma alavanca levará ao recebimento de comida. Ele tenderá a repetir o movimento cada vez que quiser saciar sua fome. A diferença entre o reflexo condicionado e o condicionamento operante é que o primeiro é uma resposta a um estímulo puramente externo, e o segundo, o hábito gerado por uma ação do indivíduo. No comportamento respondente de Pavlov, a um estímulo segue-se uma resposta. No comportamento operante de Skinner, o ambiente é modificado e produz consequências que agem de novo sobre ele, alterando a probabilidade de ocorrência futura semelhante. O condicionamento operante é um mecanismo de aprendizagem de novo comportamento, um processo que Skinner chamou de modelagem. Um instrumento fundamental de modelagem é o reforço, a consequência de uma ação quando ela é percebida por aquele que a pratica. Para o behaviorismo em geral, o reforço pode ser positivo, uma recompensa, ou negativo, ação que evita uma consequência indesejada. Skinner considerava reforço apenas as contingências de estímulo. No condicionamento operante, um mecanismo é fortalecido, no sentido de tornar a resposta mais provável, ou melhor, mais frequente, escreveu o cientista. While some scientists engineer shiny new consumer goods for an eager public, Harvard psychologist B.F. Skinner seeks nothing less than the engineering of human nature. In experiments with subjects as simple as pigeons, Skinner declares that with the right social engineering,
we can create a new breed of human being. Skinner is firmly in the behaviorist tradition pioneered by John Watson in the 1920s. Like Watson, Skinner contends that with the right tools, we can predict and control behavior. Skinner really inherited the mantle from Watson of behaviorism in this country. But it's kind of interesting to think about how there's a subtle difference in the way they went about it. Watson, as we know, ended up becoming an advertising executive, ended up embracing the American value system as it existed. Skinner was different. Skinner was a visionary. Skinner felt that through behaviorism, he could influence the world towards a greater humanity. Not meet humanity where it was, but take humanity to a new place through the principles of behaviorism. Picking up where Watson left off, Skinner wants to do the rigorous science to prove that environment is everything. Change the environment, he argues, and you can change the individual. Or in Skinner's case, the pigeon. Skinner himself was a born gadgeteer. He had, in his own early years, as a boy, for example, he developed ways of sorting ripe, I think it was cranberries, from unripe cranberries. He invented a cannon that would shoot things over his neighbor's fence. This was the kind of man he was. He was developing new ways to do everyday things in ways that were more comfortable, more efficient. During World War II, Skinner had developed a pigeon guidance device for the U.S. military. While the Russians had dogs carrying bombs, and the Swedes had seals to blow up mines, Skinner had a plan of his own. Teaching pigeons to guide missiles to an enemy target. At the time, however, the military had no missiles to guide. But Skinner's pigeon research did not go to waste. A crítica mais comum entre o meio acadêmico acusa o behaviorismo de ser reducionista e de tratar o homem como uma máquina totalmente desprovida de pensamento que somente responde a estímulos ambientais. Essa é uma ideia totalmente equivocada, partindo de uma visão limitada da teoria behaviorista, que tende a explicar o behaviorismo unicamente a partir do método proposto por Watson, que é o biológico, como se essa fosse a única forma de conceber o conhecimento. Porém, esta foi apenas a fase inicial. Ao longo do tempo, assim como outras teorias e abordagens, o behaviorismo evoluiu, existindo então várias formas de se pensar sobre o assunto. Durante seu desenvolvimento, sofreu a influência de diferentes teorias e formas de ver o mundo e o homem. Skinner formula o chamado behaviorismo radical. Ele afirma em sua obra Verbal Behavior que os homens agem sobre o mundo, modificando-no e, por sua vez, são modificados pela consequência de sua ação. Skinner já possui um posicionamento diferente da visão proposta por Watson. Ele não se apoia unicamente no conceito de comportamento respondente, ao afirmar que o homem apenas responde a estímulos do ambiente e adota o que ele chamou de comportamento operante. O comportamento operante segue o modelo da seleção por consequências. Neste modelo, o homem não é mais visto como um ser que unicamente... Em escolas, o comportamento de alunos pode ser modelado pela apresentação de materiais em cuidadosa sequência e pelo oferecimento das recompensas ou reforços apropriados. A aprendizagem programada e máquinas de ensinar são os meios mais apropriados para realizar a aprendizagem escolar. O que é comum ao homem, a pombos e a ratos é um mundo no qual prevalecem certas contingências de reforços. A única aplicação educacional do trabalho de Skinner é, sem dúvida, a instrução programada, chamada máquina de ensinar. Skinner acredita que as máquinas de ensinar... What are teaching machines? How are they used? What can they teach? Who prepares the material they teach?
And how does this material differ from textbooks, lectures, and educational television? What impact will machine teaching have on school organization? Some of these questions can be answered in at least a preliminary way. Da máquina de ensinar. Skinner acredita que as máquinas de ensinar apresentam várias vantagens sobre outros métodos. Os estudantes podem compor sua própria resposta em lugar de escolhê-la num conjunto de alternativas, exigindo-se que lembrem mais e não apenas que reconheçam, que deem respostas e que também vejam quais são as corretas. Skinner considerava um sistema escolar um fracasso por se basear na presença obrigatória sob pena de punição. Ele defendia que se desse aos alunos razões positivas para estudar. O ensino deveria ser planejado para levar o aluno a emitir comportamentos progressivamente próximos do objetivo final, sem que, para isso, precise cometer erros. A ideia é que a máquina de aprendizado se ocupe das questões fatuais e deixe ao professor a tarefa fundamental de ensinar o aluno a pensar. A máquina criada por Skinner permitia a apresentação de um material planejado, no qual cada problema dependia da resposta ao anterior e onde, por isso, era capaz de fazer progresso contínuo. Além disso, a máquina era capaz de registrar os erros mais comuns, de modo que os exercícios pudessem ser modificados de acordo com as exigências de cada um. O uso de máquinas não extingue o trabalho do professor. Pelo contrário, para Skinner, o uso das tecnologias no ensino facilitaria o trabalho do professor, dando a ele tempo para orientar melhor seus alunos.
Existe também, segundo Skinner, o controle aversivo. Para Azevedo, o ato de expor o aluno a constrangimento moral, crítica, retirada de privilégios, pode ser chamado de controle aversivo. Esses acontecimentos podem causar prejuízos no aprendizado, pois o aluno irá trabalhar no início para fugir da estimulação aversiva. No entanto, com o tempo, ele poderá descobrir outros meios de esquivar, como, por exemplo, chegando atrasado ou não prestando atenção nas aulas, tornar-se agressivo e recusar obedecer e até mesmo abandonar os estudos quando adquirir o direito legal de fazê-lo. No campo da aprendizagem escolar, Skinner tentou demonstrar que, mediante ameaças e castigos, se conseguem resultados positivos menores do que com reforçamento positivo. Hoje, os educadores behavioristas já fazem atividades em grupos e atividades que envolvem pesquisas e debates.